Maia é uma adolescente que luta contra o bullying racista na escola, um campo de batalha repleto de palavras afiadas e risadas cruéis. Quando a pressão se torna insuportável, ela decide ligar para seu pai. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Maia caminhava pelos corredores da escola com a cabeça baixa, seu coração batendo descompassado. O barulho das risadas ecoava ao seu redor, como se cada gargalhada fosse uma facada em seu peito. Ela sabia que, ao cruzar o limiar das portas da sala de aula, o mundo lá fora se tornaria um campo de batalha. Os olhares, as palavras cortantes e as provocações se tornavam uma rotina desgastante. Olha a Maia, a única que não consegue se misturar. Ouviu uma voz de trás de si, seguida de um riso debochado. Maia apertou os lábios, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escapar. Em um impulso, ela se afastou do grupo, mas não antes de ouvir outro comentário venenoso. Seus cabelos são um verdadeiro ninho de passarinho. As palavras pairavam no ar como um veneno. O que mais doía era a certeza de que aquelas risadas eram acompanhadas por olhares cúmplices, como se todos estivessem juntos em um pacto de exclusão. Sem coragem de confrontar seus agressores, Maia se apressou em direção à saída, sonhando em chegar logo em casa e se trancar em seu quarto. A sensação de impotência a acompanhava, um peso que parecia crescer a cada dia. Ao abrir a porta de casa, o cheiro familiar de comida caseira invadiu suas narinas, mas a alegria que isso normalmente trazia estava ausente. Sua mãe, Carla, estava na cozinha, mexendo uma panela e cantando uma música suave. Maia forçou um sorriso, mas logo o desânimo tomou conta de seu rosto. "Oi, querida, como foi seu dia?" perguntou Carla sem olhar para ela, concentrada na receita. "Normal", respondeu Maia, soltando um suspiro. Nada de novo. Carla virou-se, percebendo a falta de entusiasmo da filha. "Maia, querida, você sabe que pode me contar tudo." "O que está te incomodando?" disse ela com um olhar preocupado. "Eu sei, mãe, mas é complicado." Maia hesitou, sentindo que as palavras se emaranhavam em sua garganta. "Na escola, as pessoas, elas não entendem. Elas só me atacam." "Não se preocupe com o que os outros dizem. O importante é quem você é por dentro. Você é uma menina forte, Maia. Não deixe que essas palavras te afetem." Carla tentou confortá-la, mas a mensagem parecia distante. Maia sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ela queria ser forte, mas a realidade era que cada insulto deixava marcas profundas. "Mas eu não consigo lidar com isso, mãe. É difícil ser diferente. Ninguém parece se importar", disse Maia, a frustração transbordando em sua voz. Carla suspirou, aproximando-se da filha e envolvendo-a em um abraço apertado. "Você não está sozinha. Eu estou aqui e sempre estarei. Mas você precisa se abrir mais. Não pode guardar tudo isso só para você." Maia fechou os olhos, aproveitando o calor do abraço. Mas a sensação de solidão não se dissipou. Ela se afastou, enxugando uma lágrima que escapou. Eu só queria que tudo isso acabasse." À noite, em seu quarto, a escuridão parecia pesar sobre ela. Maia sentou-se à beira da cama, seu coração acelerado. A angústia a consumia e a ideia de ligar para seu pai, Jamal, surgiu em sua mente. Ele sempre foi seu herói, mesmo que sua vida como agente do FBI o mantivesse longe. Ela hesitou, mas a necessidade de ajuda era maior que o orgulho. Com a mão trêmula, pegou o celular e discou o número. O toque do telefone soava como um eco em sua mente. Quando ele finalmente atendeu, a voz dele, firme e protetora, fez seu coração acelerar. "Maia, o que aconteceu?" Ela não conseguiu conter as lágrimas. "Pai, eu preciso de você. Não aguento mais. Eles estão me atacando na escola. Eu me sinto tão sozinha." Jamal, sentindo a dor e a urgência na voz da filha, respondeu com firmeza. "Fique calma, querida. Eu vou fazer algo. Não se preocupe, você não está sozinha." A ligação terminou, mas a sensação de alívio que Maia esperava não veio.
A ansiedade e o medo pela repercussão da intervenção do pai a deixaram inquieta. Ela sabia que as coisas estavam prestes a mudar, mas o que isso significaria para sua vida? Enquanto se deitava, a escuridão do quarto parecia mais densa, refletindo a tempestade que se formava em seu coração. Jamal desligou o telefone. A preocupação estampada em seu rosto. Ele sabia que a situação com Maya não era simples, e a gravidade da situação o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou pela janela do seu escritório, as luzes da cidade piscando ao longe, e ponderou sobre o que estava por vir. Ser um agente do FBI exigia dele um compromisso inabalável com a lei, mas ser pai de Maya exigia ainda mais. Ele respirou fundo, vestiu seu terno e pegou sua insígnia, a determinação ardendo em seu peito. Eu não posso deixar isso acontecer com ela, murmurou para si mesmo enquanto saía apressado. No caminho para a escola, seus pensamentos vagavam entre os perigos do bullying e a luta de sua filha. Ele queria ser um bom pai, mas o que isso significava diante de tamanha injustiça? Jamal sabia que precisava agir, e rápido. Quando chegou à escola, o ambiente estava carregado de uma tensão palpável. Os alunos se agrupavam em pequenos cliques, murmurando e lançando olhares curiosos para ele. Jamal, com seu distintivo visível, caminhou com firmeza pelos corredores. "Você é o pai da Maya, não é?" perguntou uma professora que estava próxima a ele, seu tom misturando preocupação e curiosidade. "O que está acontecendo?" "Eu vim aqui para falar sobre o bullying que minha filha tem sofrido", respondeu Jamal, a voz firme. "E eu não vou sair daqui até que algo seja feito." A professora olhou para os lados, nervosa. "Nós estamos cientes da situação, mas..." "Mas o quê?" interrompeu Jamal, a frustração transparecendo. "Vocês estão cientes, mas não fazem nada? O que precisa acontecer para que vocês levem isso a sério?" Ele caminhou pelo corredor e observou a dinâmica dos alunos. O riso despreocupado de alguns contrastava com a expressão de medo de outros. Jamal notou um grupo de meninos rindo em um canto e sua intuição o levou a crer que eram os valentões. Eles não se intimidaram com sua presença. Pelo contrário, pareciam se divertir com o alvoroço que sua chegada causava. Jamal franziu a testa, decidindo que não era hora de hesitar. "Ei!" ele chamou, elevando a voz, chamando a atenção não apenas dos meninos, mas de todos ao redor. "Vocês acham que isso é engraçado? O que estão fazendo com a Maya não é apenas bullying, é racismo, e isso precisa parar." Os meninos trocaram olhares nervosos, mas um deles, mais ousado, respondeu: "E quem vai fazer algo a respeito?" "Você?" "Na verdade, eu vou, e espero que vocês estejam prontos para enfrentar as consequências de suas ações. Isso não é só sobre a Maya, é sobre todos vocês que têm se escondido atrás de risadas e comentários maldosos. Vocês estão criando um ambiente tóxico." As palavras de Jamal ecoaram pelo corredor, e ele sentiu que, mesmo que fosse apenas um breve momento, havia plantado uma semente de dúvida na mente dos valentões. Ao mesmo tempo, ele percebeu que a diretoria da escola parecia mais preocupada com a imagem da instituição do que com o bem-estar dos alunos. Aquele sistema falho só alimentava a cultura de racismo e bullying, e Jamal sabia que precisava fazer mais do que apenas confrontá-los verbalmente. Ele decidiu que era hora de uma ação mais drástica. Com isso em mente, Jamal se dirigiu à área externa da escola, onde um helicóptero do FBI estava prestes a pousar. Ele tinha um plano em mente que iria chocar não apenas a direção da escola, mas todos os alunos. O som do rotor do helicóptero se aproximando fez com que todos parassem e olhassem para cima, os olhos arregalados de espanto. Quando o helicóptero pousou no campo de futebol, o barulho era ensurdecedor. Jamal saiu da aeronave em sua farda, o distintivo brilhando em seu peito. Ele se sentia um pouco como um super-herói, mas sabia que a realidade não era tão glamurosa. Ele estava lá para expor uma verdade dolorosa e para fazer com que as pessoas tomassem consciência do que estava acontecendo. "Isso é apenas o começo", pensou enquanto caminhava em direção à multidão que se formava. O murmúrio crescente de vozes preocupadas e curiosas o acompanhava. Ele olhou para os rostos dos alunos, percebendo que muitos deles estavam prontos para ouvir,
prontos para se unir e lutar contra a injustiça. Jamal sabia que, ao fazer isso, estava não apenas defendendo sua filha, mas também desafiando um sistema que precisava mudar. E, acima de tudo, estava dando a Maya a força e a coragem que ela sempre mereceu. A presença de Jamal na escola rapidamente se transformou em um frenesi. Os alunos, antes imersos em suas rotinas, agora sussurravam e trocavam olhares perplexos, enquanto o agente do FBI se movia com autoridade pelo pátio. Os valentões, que antes se mostravam destemidos, agora trocavam olhares nervosos, sentindo a mudança no ar. Jamal era uma figura imponente, e sua farda refletia não apenas seu cargo, mas a determinação de um pai que não hesitaria em proteger sua filha. "Você viu isso? É o pai da Maya", sussurrou um dos alunos com os olhos arregalados. "O que ele está fazendo aqui?", perguntou outra, com um misto de curiosidade e temor. Enquanto isso, Jamal se dirigiu ao interior da escola, onde as autoridades administrativas estavam em uma reunião de emergência. Ele bateu na porta com um movimento firme, e a diretora, surpresa, levantou-se imediatamente. "Agente Jamal, o que traz você aqui?", perguntou ela, tentando manter a compostura. "Precisamos conversar. É urgente", respondeu Jamal, sua voz baixa, mas carregada de urgência. "Eu soube do bullying que a minha filha e outros alunos estão enfrentando. Isso não pode continuar." A diretora hesitou por um momento, mas a seriedade de Jamal não deixava espaço para contestação. Ele pediu que todos se sentassem e começou a expor os relatos que havia coletado, incluindo o de Maya. Cada palavra que saía de seus lábios era um grito por justiça. Ele falava sobre o sofrimento que sua filha enfrentava, sobre as ofensas racistas que se tornaram parte da rotina dela. Isso não é apenas um problema individual, é uma cultura de racismo que permeia esta escola. Precisamos de uma investigação imediata e de um plano de ação para lidar com isso, insistiu Jamal. Os rostos dos diretores se tornaram cada vez mais pálidos à medida que ouviam as histórias de dor e sofrimento. Um dos vice-diretores, visivelmente desconfortável, tentou intervir. "Agente Jamal, nós temos políticas contra o bullying. Estamos cientes da situação e estamos tratando o assunto." "Tratar o assunto não é o suficiente. Vocês precisam agir. O que aconteceu com a Maya é apenas uma ponta do iceberg. Se não tomarem medidas sérias e imediatas, estão perpetuando esse ciclo de violência e discriminação", retrucou Jamal, sua voz agora mais elevada. Enquanto isso, Maya observava, de longe, escondida atrás de uma árvore no pátio, seu coração batendo forte. O orgulho pela presença do pai se misturava com a ansiedade. E se isso tudo acabasse em mais problemas para ela? E se os valentões se voltassem contra ela ainda mais? A mente de Maya estava em um turbilhão, mas algo dentro dela também se acendeu. Ver Jamal lutando por ela trouxe uma onda de esperança. "Você está bem?", perguntou uma amiga ao perceber a expressão de Maya. "Não tenho certeza", respondeu Maya, mantendo os olhos fixos na cena à frente. "Meu pai está fazendo algo incrível, mas estou com medo do que isso vai causar. Ele está lutando por você. Isso é importante", a amiga tentou encorajá-la, mas Maya não conseguia se livrar do peso em seu coração. Dentro da sala de reuniões, Jamal continuava a expor a gravidade da situação. "Se vocês não fizerem algo agora, não só estarão falhando com a minha filha, mas com todos os alunos que sofrem em silêncio. O bullying é um problema sério e precisa ser tratado como tal." A diretora, percebendo a urgência no tom de Jamal, começou a tomar notas enquanto os outros diretores se entreolhavam, percebendo que a pressão estava crescendo. "Nós precisamos agir. Vamos convocar uma reunião com os professores e discutir um plano de ação." Ela finalmente se comprometeu. Jamal assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ele sabia que isso era apenas o começo. Ele tinha que garantir que as promessas não fossem apenas palavras vazias. Ele olhou pela janela e viu Maya, ainda em pé, observando. O coração dele se encheu de determinação. Ele não apenas precisava proteger sua filha, mas também ajudar a transformar a cultura daquela escola. "Vamos começar a mudança agora", ele pensou,
enquanto se preparava para o próximo passo. Uma nova luta havia começado, e ele estava decidido a não deixar Maya lutar sozinha. Maya estava nervosa, mas uma sensação de empoderamento a envolvia enquanto se preparava para subir ao palco na assembleia. O auditório estava lotado, com alunos e professores sentados, em silêncio, aguardando a sua vez de falar. Jamal, em um canto, assistia com um olhar protetor, mas também de orgulho. Ele sabia que aquele momento era crucial para sua filha. Era a chance dela não apenas se defender, mas também de se tornar a voz de muitos que se sentiam como ela. Quando seu nome foi chamado, Maya respirou fundo e subiu ao palco. As luzes brilhantes ofuscavam sua visão, mas ela focou na plateia. Ao olhar para os rostos de seus colegas, lembranças dolorosas de humilhações passadas a invadiram. Mas, em vez de recuar, ela se lembrou do apoio que seu pai havia lhe dado e da coragem que agora sentia. "Oi, eu sou a Maya", começou sua voz um pouco trêmula, mas determinada. "E eu estou aqui para falar sobre bullying e racismo. Eu sei que muitos aqui já passaram por situações semelhantes, mas é hora de pararmos de ficar em silêncio." Ela contou sua história, cada palavra carregada de emoção. Relatou os insultos, as risadas que a perseguiam pelos corredores e a sensação de solidão que a acompanhava dia após dia. O auditório estava tão quieto que se podia ouvir uma agulha cair. Quando mencionou o apoio de seu pai, alguns alunos trocaram olhares surpresos enquanto outros murmúrios começavam a surgir. "Eu não sou a única", continuou Maya, agora com mais confiança. "Existem muitos outros que sofrem em silêncio. Precisamos mudar isso. Precisamos nos unir e parar com essa cultura de ódio." As palavras de Maya ecoaram entre os alunos e sua sinceridade começou a ressoar. No fundo do auditório, um grupo de valentões trocou olhares nervosos, o orgulho que tinham antes se dissipando rapidamente. Eles estavam acostumados a intimidar, mas agora se sentiam acossados pela própria audiência. Após sua fala, os aplausos começaram a ecoar pelo auditório. Jamal sorriu, seu coração transbordando de orgulho. Maya havia encontrado sua voz, e aquela era apenas uma pequena vitória em sua jornada. No entanto, a luta ainda não terminara. Os valentões, embora agora cientes da força que Maya possuía, não estavam dispostos a desistir facilmente. Após a assembleia, Jamal se aproximou de Maya, que ainda estava em estado de euforia. "Você foi incrível, Maya. Estou tão orgulhoso de você", ele disse, envolvendo-a em um abraço apertado. "Mas precisamos falar sobre como você pode se defender. Isso não é só sobre palavras, é sobre estar preparada." Maya assentiu, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. "Eu sei, pai. Quero aprender. Não quero mais me sentir assim, vulnerável." Jamal levou Maya para casa, e durante o caminho ele começou a planejar uma abordagem. "Vou te ajudar a aprender algumas técnicas de defesa pessoal, não apenas para se proteger, mas para te dar a confiança que você merece." "Obrigada, pai", Maya respondeu, um sorriso se formando em seu rosto. "Eu nunca pensei que poderia ser tão poderosa." No entanto, enquanto pai e filha conversavam sobre estratégias e planos, Jamal não podia ignorar as críticas que começavam a surgir em seu trabalho no FBI. Ele sabia que sua abordagem não convencional para resolver o problema de bullying estava levantando muitas sobrancelhas. Uma reunião estava marcada para discutir sua conduta e as implicações de sua presença na escola. Naquela noite, Jamal recebeu uma ligação de um colega de trabalho. "Você realmente acha que o que fez foi certo, Jamal? Você não pode misturar sua vida pessoal com o trabalho. Isso pode custar sua carreira." A voz de seu colega era preocupada, mas também crítica. "Eu sei o que está em jogo", respondeu Jamal com firmeza, "mas não posso simplesmente ficar de braços cruzados enquanto minha filha e outras crianças sofrem. O que vale mais, a segurança de uma instituição ou a vida de uma criança?" A conversa continuou, mas Jamal se sentia dividido. Ele sabia que estava em uma linha fina, equilibrando sua responsabilidade como agente do FBI e como pai protetor. No fundo, ele acreditava que a justiça e a segurança de sua filha eram mais importantes do que qualquer protocolo institucional. A luta de Maya o inspirava,
e ele estava determinado a apoiá-la, não importando o custo. Enquanto isso, Maia estava decidida a fortalecer sua voz e sua posição na escola. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava mais determinada do que nunca a enfrentar seus medos. A transformação que começou naquele dia na Assembleia era apenas o começo de uma nova jornada, tanto para ela quanto para seu pai. Maia estava mais determinada do que nunca. Após o tumulto que seu pai Jamal havia causado na escola, ela sentia a força crescente de sua voz. Em um momento de clara transformação, reuniu algumas garotas que também haviam enfrentado situações de bullying. O pequeno grupo se encontrou em um parque próximo à escola, onde conversaram sobre suas experiências e como se sentiam em relação a tudo o que haviam passado. Entre risos nervosos e olhares cúmplices, elas começaram a se abrir. Eu não consigo acreditar que ainda somos alvo de piadas só por causa da nossa pele, disse Ana, uma das novas amigas de Maia, enquanto se balançava suavemente em um dos bancos do parque. Parece que ninguém entende o que estamos passando. Maia assentiu, o coração acelerado pela empatia que sentia. É como se eles não vissem que somos pessoas. A gente não pode deixar isso passar. Precisamos nos unir. Vamos criar um grupo de apoio, sugeriu Lúcia, outra amiga. Podemos nos encontrar toda semana e ajudar outras garotas que estão passando por isso também. A ideia ressoou forte entre elas. Com um entusiasmo renovado, o grupo de Maia começou a planejar como poderiam fazer isso acontecer. Elas queriam que outras meninas se sentissem acolhidas e vissem que não estavam sozinhas. A ideia de promover a inclusão e a solidariedade entre as alunas se transformou em uma missão. Enquanto isso, em casa, Jamal refletia sobre a nova fase da vida de Maia. Ele a observava de longe, percebendo como ela se transformara desde o dia em que ele a ajudou na escola. O peso da responsabilidade de ser um pai presente começou a se instalar em seu coração. Ele sabia que precisava não apenas protegê-la, mas também ensinar-lhe a se defender. Em uma noite tranquila, após um dia cheio de atividades, Jamal decidiu ter uma conversa franca com Maia. Quando ela entrou na sala, ele a chamou com um gesto convidativo. Maia, posso falar com você um momento? Ela se sentou ao seu lado, um pouco ansiosa. Claro, pai. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu na escola e como você tem lidado com isso. Você é uma garota incrivelmente forte e eu não quero que você perca essa força. Quero que você saiba como se defender, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Maia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e insegurança. Você realmente acha que eu consigo, pai? Sim, eu acredito. Em você. A vida vai te desafiar e você precisa estar pronta para enfrentar esses desafios. Não é apenas sobre se proteger, mas sobre se posicionar. Você tem uma voz poderosa e você deve usá-la. Obrigada, pai. Eu quero ajudar outras pessoas também. Estou pensando em criar um grupo de apoio na escola, começou a dizer Maia, mas foi interrompida por um telefonema inesperado que Jamal recebeu naquele momento. Ele atendeu e sua expressão logo se tornou séria. O que você quer dizer com isso? Perguntou enquanto Maia ficava preocupada ao notar a mudança repentina em seu pai. Jamal ouviu atentamente e, após alguns momentos, desligou. O semblante de preocupação que se formou em seu rosto fez o coração de Maia acelerar. Pai, o que aconteceu? Ela perguntou, tentando manter a calma. Temos um problema. Um informante do FBI me alertou que alguns dos valentões da sua escola estão se organizando. Eles planejam se vingar de você e de outras garotas que se uniram a... Você! Respondeu Jamal, sua voz firme, mas cheia de preocupação. Maia sentiu uma onda de medo. O que vamos fazer? Jamal respirou fundo, sabendo que precisaria agir rapidamente. Vou intensificar a segurança ao seu redor e precisamos conversar sobre como você pode se proteger. Não podemos deixar que eles te intimidem. Maia assentiu, mas a incerteza ainda pairava no ar. A força que ela havia adquirido nas últimas semanas agora era testada por um novo desafio. Eu não quero que eles me parem, pai. Quero continuar meu grupo de apoio. Você vai, Maia, você é mais forte do que imagina, mas precisamos ser espertos. Vamos planejar isso juntos.
respondeu Jamal, segurando a mão dela com firmeza como um sinal de que não estavam sozinhos nessa luta. Com o coração pulsando, Maya olhou nos olhos do pai e sentiu que essa luta, embora difícil, a moldaria ainda mais. A relação entre eles se fortalecia a cada dia, e ela sabia que, independentemente dos desafios à frente, eles enfrentariam juntos. Maya e suas amigas estavam em sua sala de estudos, cercadas por cartazes coloridos e balões que anunciavam o evento da escola, um festival de talentos que prometia ser uma vitrine para a criatividade dos alunos. No entanto, a excitação estava ofuscada por um clima tenso. Maya olhou para o espelho, ajustando a franja enquanto sua mente se perdia em pensamentos sombrios sobre o que poderia acontecer. O evento era uma oportunidade, mas a lembrança das ameaças dos valentões pesava em seu coração. "Você está pronta para arrasar lá fora?" perguntou Lúcia, sua melhor amiga, tentando animá-la. "Eu estou, mas... E se eles aparecerem?" Maya respondeu, a insegurança transparecendo em sua voz. "Se eles aparecerem, nós estaremos juntas. Ninguém vai te machucar, prometo", Lúcia garantiu, segurando a mão de Maya com firmeza. Do lado de fora, Jamal observava a movimentação da escola com um olhar atento. Ele sabia que a segurança de Maya era prioridade, especialmente com as recentes ameaças. Ao ver grupos de alunos se reunindo, ele decidiu que era melhor intensificar a segurança ao redor da filha. Com um gesto decidido, ele se aproximou de um colega policial que estava de plantão. "Vamos aumentar a segurança na entrada. Preciso que você fique de olho em Maya e suas amigas", Jamal disse, sua voz firme e autoritária. "Pode deixar, chefe, estaremos prontos", o policial respondeu, acenando com a cabeça. Enquanto isso, o festival começava e a energia da escola pulsava, mas a tensão pairava no ar. Quando Maya subiu ao palco para se apresentar, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ela respirou fundo, sentindo o apoio de suas amigas na plateia. No entanto, a ansiedade logo se transformou em pânico quando, de repente, os valentões apareceram à porta, trocando olhares maliciosos. "Olha quem decidiu aparecer, a garota que se acha especial", gritou um dos valentões, provocando risadas ao seu redor. Maya hesitou, mas ao olhar para Lúcia, que lhe deu um olhar encorajador, ela sentiu uma onda de coragem. Antes que pudesse responder, algo surpreendente aconteceu. Alunos que antes apenas observavam começaram a se levantar. "Isso não é certo", gritou um garoto do fundo da sala. "Todos nós sabemos como é ser alvo de bullying, é hora de parar." A voz dele ecoou, e como um efeito dominó, outros alunos se juntaram formando uma linha de defesa em frente ao palco. O clima mudou rapidamente e a sala se encheu de vozes unidas na defesa de Maya. "Estamos com você", gritou uma menina, da turma de dança. "Ninguém merece ser tratado assim." Os valentões, pegos de surpresa, hesitaram. A pressão da multidão crescia, e Jamal, que observava tudo de longe, sentiu um misto de orgulho e alívio. Ele viu que Maya não estava sozinha, que havia um movimento crescente contra o bullying, e isso era mais poderoso do que qualquer intervenção que ele pudesse fazer. Enquanto os valentões recuavam, Jamal decidiu dar um passo à frente. Ele se aproximou do palco, sua presença imponente atraindo a atenção de todos. "Isso é o que acontece quando nos unimos", disse ele olhando para Maya com um brilho de orgulho nos olhos. "Não é apenas sobre proteção, mas sobre empoderamento." Maya olhou para o pai e, pela primeira vez, não se sentiu uma menina assustada. Ela era uma líder e aquele momento era dela. "Nós não seremos silenciados", exclamou a voz firme. "Vamos nos unir contra o preconceito e a injustiça." A plateia explodiu em aplausos e a energia do evento mudou para um clima de celebração e resistência. Jamal, emocionado com a transformação da filha, percebeu que sua missão como pai não era apenas protegê-la, mas permitir que ela brilhasse em sua própria luz. A história não terminava ali. Maya e seus amigos agora eram parte de uma nova onda de conscientização na escola. E Jamal sabia que a verdadeira vitória era essa, a mudança que começava a acontecer na escola, onde a voz de cada aluno contava. Ele sorriu, sabendo que o futuro de Maya estava em suas próprias mãos e ele estaria lá, apoiando-a a cada passo do caminho.